Samuel, primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Diga glória a Jesus. Foi só esfriar um pouquinho e os irmãos já estão com cara de inverno. Olha para o irmão e diz assim, glória a Jesus. Só esfriar um pouquinho, meu filho. Diga glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Eu vou ler os versículos 9 e 10. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se acharam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Vamos pular agora para o versículo 21. Preste atenção. Quando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam segui-lo, e que ficaram atrás do ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha, e, chegando-se Davi ao povo, os saudou em paz. Então todos os filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Mas Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, e igualmente repartirão. O que seja aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Louvado seja o Senhor, Pai amado, dá-nos unção, dá-nos inspiração, dá-nos sabedoria, dá-nos do Teu poder, Senhor amado, venha, meu Deus, a falar com cada um. Senhor amado, a Tua palavra liberta, a Tua palavra transforma, a Tua palavra opera, a Tua palavra produz coisas novas dentro de nós, a Tua palavra gera coisas novas dentro de nós. Como diz Tiago 1,18, fomos gerados de novo, como que pela palavra da verdade. Em nome de Jesus. Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Então chegamos, irmãos, neste capítulo. No capítulo seguinte já acaba o primeiro livro de Samuel. No capítulo seguinte morre o rei Saul. E nós estamos num período da vida que foi o período da vida de Davi dificílimo. O rei Davi foi consagrado, ungido pelo profeta Samuel no capítulo 16 deste livro. Nós estamos no capítulo 30. Esses 14 capítulos correm um período de mais de 10 anos da vida do rei Davi. Ele chegou a ser rei aos 30 anos. A Bíblia não diz com quantos anos ele foi ungido, mas ele era criança, ele era o menor entre os irmãos. Os judeus dizem que era 12 ou 14 anos. Então, só nisso, digamos que fossem 14 anos, então mais de 15 anos de luta, de perseguição. No início, Davi foi bem visto aos olhos do rei Saul, lá no capítulo 17, ou no próprio capítulo 16, em que o rei Saul, desviado do Senhor, ficava atormentado por espíritos malignos. Precisava de alguém que louvasse a Deus, porque no louvor Deus se fazia presente, e com a presença de Deus aquele mal se retirava. Irmãos, olha que coisa terrível, o rei Saul, um homem ungido por Deus, chamado por Deus, acabou atormentado por demônios. Falo-as em misericórdia. Como diz lá Jeremias capítulo 2, vede quão mal e quão amargo é afastar-se do Senhor. Fala para o irmão do lado assim, nunca se desvie. O preço de se desviar é caríssimo. Irmãos, a mídia tenta de todas as formas desacreditar a Bíblia. Irmãos, hoje ainda estava lendo uma revista secular que estava assim, fazendo insinuações poderosas contra a Bíblia, para dizer que não é verídico o que nela está. Irmãos,
E tem gente que lê essas coisas, fica com a sua fé balançada, depois fica oprimido. Mas será que é verdade? Será que a Bíblia é a palavra de Deus mesmo? Mas a Bíblia foi escrita por homens. Mas ela pode ter falhas. A Bíblia pode ter... Faz favor. Fala assim, faz favor. Esse livro tem 5.000 anos. E você com os teus trintinha aí, está querendo se dar no direito de dizer se a Bíblia é ou não é? Faz favor. Fala assim, faz favor. Será que não se enxerga? Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24:35. E outra, qualquer revistinha que se compra na banca, essas porcaria que a semana que vem já é desatualizada, você vai acreditar nela em detrimento da palavra de Deus? Meu filho, se você acreditar, você merece. Fala assim, você merece. Misericórdia. Diga glória a Jesus. Irmãos, Isaías 8:20, à lei e ao testemunho, se não falarem conforme essa palavra, nunca verão a luz. Nunca esqueça disso, meu amado, a palavra de Deus é verdade. Jeremias 1:12, eu velo pela minha palavra para a cumprir, diz o Senhor. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão de alma, de espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Diga glória a Jesus, louvado seja Deus. Falamos isso porque o Senhor nos mostra em revelação que tem gente aqui nessa noite com a mente perturbada, com essas ideias seculares, que querem combater a palavra de Deus. Meu amado, você precisa ter a tua mente lavada no poder do Espírito Santo. Tito 3:5, no qual ele nos lavou com a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Deus quer lavar a tua mente. Fala isso para um lado, Deus quer lavar a tua mente. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, existem ações malignas. Diz lá 2 Coríntios capítulo 10, destruindo os sofismas e cancelando todo pensamento que se eleva contra o conhecimento de Cristo e trazendo cativo à obediência do Senhor Jesus. Sofisma são armações, maquinações mentais que o diabo monta na cabeça de uma pessoa contra a palavra de Deus, e a pessoa fica completamente perturbada. Irmãos, isso às vezes é até visível na feição da pessoa. Ultimamente os irmãos têm visto, estou usando um pouco mais de óculos, mas mesmo o óculos não ajuda muito, eu não consigo discernir muito quem está sentado. Diga glória a Jesus. Mas quando eu consegui enxergar um pouco melhor, irmãos, às vezes é visível até na feição da pessoa. A pessoa fica sentada aí, ouvindo a palavra de Deus, com uma fisionomia meio vaga, meio aérea. Isso é uma obra das trevas que faz com que a mente da pessoa fique dispersa. Fala para um lado, você precisa ouvir a palavra de Deus. O Senhor vai desfazer nessa noite, em nome de Jesus, toda essa armação mental que quer te impedir de ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, o rei Davi, perseguido pelo rei Saul por muito tempo, ele tinha promessa de Deus de ser rei em Israel, mas na verdade ele estava foragido, fugitivo. 2 capítulos antes ele teve que fugir para os filisteus. Irmãos, foi um período muito difícil da vida de Davi. Ele teve que morar no país vizinho, que eram os seus maiores inimigos. Lembre que o gigante Golias, não faz muito tempo a gente já comentou sobre isso. O gigante Golias era dos filisteus. E Davi teve que ir morar no meio dos filisteus e passar-se por amigo deles. E no capítulo 29, o capítulo anterior, teve uma guerra dos filisteus contra Israel, e Davi teve que se alistar no exército dos filisteus, estava lá bonitinho, como se fosse lutar contra Israel. Irmãos, mas que situação! São períodos dificílimos em que se passa na vida. E Davi estava morando em uma cidade que se chamava Ziclag, que na época em que ele estava morando pertencia aos filisteus. Depois essa cidade acabou sendo anexada com o povo de Israel. Então ele estava lá, irmãos, por pouco, porque os príncipes dos filisteus disseram para o rei, Davi era amigo do rei dos filisteus, mas os príncipes disseram para o rei, dizendo assim, escuta,
esse Davi não é aquele que as mulheres nas suas danças diziam assim: Saul feriu milhares, mas Davi os seus 10 milhares? Agora você vai deixar ele ir na guerra dentro do exército dos filisteus? Quem não garante que chega na guerra ele resolve virar a casaca? Fazer misericórdia? E daí é mais um para lutar contra nós? Ah, não, é melhor ele ficar. Irmãos, isso foi mão de Deus. Deus tocou no coração daqueles príncipes para livrar Davi desta situação absolutamente constrangedora. Davi voltou para casa, que era em Ziclag. Irmãos, olha que coisa. Perseguido por Saul, morando no meio dos filisteus, a hora que ele chega em casa, os amalequitas tinham invadido a cidade, destruído tudo e levado todas as mulheres e filhos do rei Davi e de todos os que estavam com ele. Faça misericórdia. Irmãos, era uma desgraceira só. Faça misericórdia. Jesus de Nazaré. Irmãos, quando vem a perturbação, não vem de graça. E não vem sozinha, vem de tudo que é lado. Irmãos, que situação difícil. Diz ali o versículo 4, que Davi e os seus homens choraram até não mais poder parar. E diz ali, irmãos, o versículo 6, que Davi muito se angustiou, porque além de tudo, os homens que estavam com Davi, era o seu exército particular de 600 homens, que começou lá no capítulo 22, na caverna de Adulão, que todos os endividados e amargurados de espírito se ajuntaram com o rei Davi e formaram este exército esquisito. E daí estava lá, e daí esse povo já queria apedrejar o rei Davi, ele passou nessa angústia desesperada. Irmãos, o que Davi fez? Diz ali o versículo 6, parte final, que Davi se esforçou no Senhor. Irmãos, tem fase da vida do crente, que o crente tem que se esforçar em Deus, que o crente tem que tomar atitudes que parece que estão arrancando pedaço. Irmãos, tem fase da vida do crente em que ele precisa fazer alguma coisa, a luta está muito grande, ele faz, mas parece que alguns pedaços dele ficam para trás. Ficam mesmo. Eram os pedaços que estavam sobrando. Fazem misericórdia. Fala assim: Deus está trabalhando. Diga glória a Jesus. Irmãos, e daí Davi foi orar ao Senhor, consultou um dos sacerdotes de Israel, estava foragido junto com o rei Davi, que era o sacerdote Abiatar, estava com o éfode, que era um dos aparatos da vestimenta sacerdotal. Davi consultou a Deus e Deus disse para Davi: pode ir atrás dos amalequitas que você vai recuperar todo mundo. Mas, irmãos, olha que fase difícil. Seria muito mais se tivesse ido buscar a voz de Deus e Deus dissesse assim: pode descansar que eu vou trazer todo mundo. Não, Deus disse: vai buscar. Faça misericórdia. Fala para o mundo assim: Deus não dá a colher de chá. Diga glória a Jesus. Uma luta tremenda. Todos os filhos e esposas de Davi, ele tinha várias. Na época podia. Hoje não. Diga glória a Jesus. Deus mandou ele ir atrás. Daí ele reúne os seus 600 homens. Irmão, só que eles tinham acabado de vir de uma situação, uma pressão terrível no meio dos filisteus. 600 homens, 200 estavam absolutamente extenuados, não tinham condições, eles tiveram que ficar para trás, só 400 foram para a guerra, tiveram que ir lutar contra os amalequitas. Irmãos, Israel estava cercado de todos os lados por estes povos pequenininhos, violentíssimos, que detestavam Israel. Então só mudava o nome, era filisteu, era midianita, era amalequita, era amonita, era moabita, era de tudo mais um pouco, mas o Senhor deu vitória sobre todos os inimigos. Então fala para nós assim: Deus vai te dar vitória. Se você tem um monte de pessoas que estão contra você, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Glória a Jesus. Então, irmãos, aconteceu o seguinte: Davi foi para perseguir os amalequitas. Pequeno detalhe: perseguir para onde? Não sabia nem onde eles estavam. Foram caminhando, Deus permitiu que eles encontrassem um homem que estava moribundo, quase morrendo, era um egípcio. Eles deram um pouco de passas para o homem, ele recobrou as forças. Daí descobriram que aquele homem era escravo de um dos amalequitas que tinham atacado a cidade de Ziclag. Aquele escravo, ele tinha sido deixado para trás porque ele estava doente e o dono dele não quis se incomodar e largou o escravo doente para trás e foi embora. E esse escravo doente que tinha ficado para trás é que foi
peça usada por Deus para conceder vitória ao rei Davi. Diga glória a Jesus. Então, meu amado, tem gente que faz coisa horrível, tem até crente, irmãos, trabalham na justiça do trabalho e tem coisa medonha. Tem até crente que faz isso. O empregado fica doente, o patrão manda embora. Fala assim, misericórdia, que vexame. Está aí, ó, mão de Deus nisso. Pois o dono desse escravo aqui, ele estava doente e largou para trás. Pois esse que ficou para trás, eles alimentaram um homem, conseguiram a amizade dele e fizeram uma aliança, e o homem os conduziu exatamente onde era o acampamento dos amalequitas. Davi chegou lá com aqueles 400 homens que estavam um pouco menos extenuados do que os 200 anteriores, e o Senhor deu uma vitória grandiosa, e trouxeram, Davi e os seus 400 homens trouxeram todos os despojos. Despojos é o seguinte: quando um povo inimigo invadiu uma cidade, eles pegavam animais, eles pegavam bens, eles pegavam roupas, eles pegavam peças de prata, peças de ouro. Isso que eram os despojos. Então eles trouxeram tudo de volta, trouxeram todas as mulheres, trouxeram todas as crianças. Diz ali o versículo 19 que ninguém faltou. Diga glória a Jesus. Então o Senhor deu uma vitória muito grande. Irmãos, só que a hora que eles chegaram, chegou Davi com os 400. E toda aquela multidão de mulheres e crianças trazidas de volta, mais os bens e os animais. Os 200 que tinham ficado para trás de cansados, eles deram uma recepção grandiosa. Só que dos 400 que foram alguns, diz ali o texto que eram filhos de Belial. Filho de Belial é uma expressão idiomática da língua hebraica que significa assim, pessoas inúteis, pessoas de coração ruim, pessoas com tendências ruins. Fazem misericórdia. Esses filhos de Belial disseram assim: escuta, só nós 400 que fomos lutar e esse povo aí ficou para trás? Então os despojos nós repartimos entre nós. Eles, cada um que pegue sua mulher, seus filhos, que voltaram com vida e está para lá de bom. Fazem misericórdia. E já ia virar uma contenda, já ia virar divisão no meio deste povo. O que Davi disse? Não, de jeito nenhum. Foram tão importantes os que foram para a guerra quanto os que ficaram para trás, guardando a bagagem. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, isso aqui é um episódio do Velho Testamento que fala sobre o dom do Espírito Santo de palavra de sabedoria. Os dons do Espírito Santo operaram no Velho Testamento esporadicamente, algumas vezes, em algumas pessoas. E aqui é um exemplo do Espírito Santo usando o rei Davi em uma palavra de sabedoria. Então, os despojos de guerra, o que eles conseguiram com aquela luta, foi repartido em partes iguais, tanto para os que foram para a batalha, quanto para os que ficaram com a bagagem. Isso se tornou uma lei em Israel. Diga glória a Jesus. Irmãos, vários de nós já sabemos essa história. Não faz muito tempo que falamos sobre isso. Tem gente que está com uma cabeça assim: Jesus, parece que eu nunca ouvi falar disso. Misericórdia, meu filho. Fazem misericórdia. Jesus quer falar contigo. Fala isso para um lado. Jesus quer falar contigo. Nessa noite o Senhor quer salientar alguns tópicos muito importantes aqui. Irmãos, em primeiro lugar, essa fase de Davi no meio dos filisteus. Repita comigo: existem em nossa vida muitas fases incompreensíveis. Incompreensíveis. E como? Irmãos, nunca se esqueça disso. O nosso Deus é grandíssimo. Só que Ele não é nem um pouco convencional, nem dogmático. Os crentes é que são. Crente assim: não, pastor, as coisas têm que ser muito certinhas. Pastor, a pessoa tem que se vestir assim. O culto tem que ser muito organizado. Os crentes são assim. Deus não é e nunca foi. Deus está longe de ser assim. Irmãos, é Deus quem dirige o nosso caminho da forma que Ele quer. Os pensamentos dele não são os nossos, são muito mais altos. Isaías 55:8. Diga glória a Jesus. E Deus nos coloca em situações bizarras, estranhas, pouquíssimo convencionais. Diga glória a Jesus. Pois Davi não começou o seu ministério vencendo Golias, o filisteu,
e na véspera de ser rei estava lá no meio do exército dos filisteus. Mas que situação. Irmãos, Deus nesta vida nos coloca em muitas situações. Olha o que diz, Provérbios 20, 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Diga glória a Jesus. Irmãos, mesmo os crentes, eles pensam assim, mas por tal situação assim, eu nunca vou passar porque eu sou crente. Meu amado, fala assim, não fale isso. Fica quietinho, se firme no Senhor, firme os teus pés na rocha e entregue a tua vida ao Senhor. Quem sabe de tudo é Deus, quem sabe do futuro é Deus. Diga glória a Jesus. Nós passamos, irmãos, por situações muito estranhas na vida. Irmãos, sou crente desde que nasci e passei por coisas na vida que eu nunca sonhei. Irmãos, eu nutri isso no meu coração. Eu tenho certeza que isso tem um coração muito crente. Não, eu vou ser crente, nunca vou me desviar. Então Deus vai ser bem bonzinho comigo. Diga glória a Jesus. Deus é bonzinho com você sempre, não nos teus moldes, meu filho. Diga glória a Jesus. Deus é tão bonzinho que Ele te deixa vivo, que você já merecia há muito tempo ter passado para outra. Diga glória a Deus. Então Deus é bonzinho. Só que não nos teus moldes. Confie no Senhor. Provérbios 3:6. Reconhece Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Pois Jesus, Filho de Deus, não foi com poucos anos de idade peregrinar no Egito. Olha que coisa mais esquisita, Deus tirou o povo do Egito e o próprio Filho de Deus teve que fugir para o Egito quando era criança. Pois José, filho de Jacó, não era um moço tão crente, tão abençoado, tão cheio de revelação, e não foi vendido pelos próprios irmãos como escravo. Irmãos, Moisés, o que haveria de ser líder do povo de Israel, não foi morar por 40 anos na casa do sacerdote de Midian, povo estrangeiro, povo pagão, povo cheio de idolatria, que não gostava de Israel nem do quê? E Deus fez com que Moisés fosse morar lá. Irmãos, Deus faz coisas muito estranhas. Diga glória a Jesus. Irmãos, e tem um pouco de explicação nisso. 1 Coríntios 1, 27, Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Diga glória a Jesus. Meu amado, e sabe o que o Senhor me falou ainda nessa tarde? O Senhor me falou assim, a tua história ainda não terminou. Às vezes nós passamos por alguns episódios e ficamos assim, daí uns 10 anos para frente, assim, choramingando ou vangloriando. Ai, o que eu passei foi muito difícil. Meu amado, para de falar isso, você não sabe o que vem pela frente. Fala assim, tua história não terminou. A tua história não terminou, a tua história continua. Se firme no Senhor hoje, diga glória a Deus. Ai pastor, mas se eu passar por aquilo eu não sei não. Deus sabe, Deus sabe. Fala assim, Deus sabe. Você não sabe mesmo, você já não sabia antes, não sabe agora, não vai saber depois. Deus sabe, diga glória a Jesus. Então, irmãos, nós precisamos confiar no Senhor. A tua história não terminou. Olha o que diz, Eclesiastes 7,14. No dia da prosperidade goza, mas no dia da adversidade considera que Deus fez este dia em contraposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Você não sabe o teu futuro, e se você perguntar para Deus, Deus não te diz, porque Deus não gosta de gente curiosa. Diga glória a Jesus. Fala assim, não seja curioso. Então, o que você tem pela frente? Confie em Deus. Fala bem forte assim, confie em Deus. Irmãos, o diabo quer abalar a nossa confiança em Deus. Mas olha lá, Isaías 50:10. Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se no seu Deus. Então, irmãos, Davi estava lá nessa situação tão esquisita. Agora, meu amado, ouça isso. Em qualquer situação é necessário manter o coração limpo. Fala para o irmão do lado, manter o coração limpo. Manter o coração limpo. Irmãos, o problema de Davi era Saul. Ou melhor dizendo, o problema de Saul era Davi.
Davi estava fugindo dele. Então Davi não tinha problema com Israel. E Davi não tinha problema com o povo de Israel. Ele não tinha problema nenhum. Então ele não misturou, ele não colocou tudo no mesmo pacote. Irmãos, tem gente que generaliza, faz misericórdia. Tem gente que Deus leva a um lugar para a pessoa congregar naquele lugar, porque uma pessoa daquele lugar desagradou o belezão, ele coloca toda a igreja no mesmo pacote e sai fora pisando duro. Não volta mais aqui. Faz misericórdia. E perde a bênção porque generalizou. Não, pastor, porque lá aquele fulano... Tá, e lá só tem ele por acaso? Diga glória a Jesus. Então, meu amado, mantenha o coração limpo. Davi não tinha amargura nenhuma com Saul, muito menos com Israel e com o povo de Deus. E se ele tivesse amargura, ele não poderia ser rei de Israel. Como que poderia ser rei de um povo com o qual ele está amargurado? Então não, ele teve que manter o coração limpo. Diga glória a Jesus. Pois teve aquela outra história, Davi estava no meio dos filisteus, uma cidade de Israel, Keila, estava sendo invadida por outro povo inimigo. Davi, que já estava foragido, ele estava perto da cidade, ele perguntou: Senhor, eu vou lá, se eu lutar eu livro aquela cidade? O Senhor disse: livra, pode ir. Davi foi, fugido do rei de Israel, entrou em Israel, livrou a cidade, era uma cidade com muros, Davi estava lá dentro. Saul soube, foi lá para destruir Davi. Olha como Saul era, foi lá para destruir Davi. E Davi, lá dentro dos muros da cidade, Davi perguntou ao Senhor: Senhor, eu posso ficar aqui? Se eu ficar aqui, o povo dessa cidade me entrega nas mãos de Saul? Deus disse: entrega. Então Davi perguntou: o que eu faço? Deus disse: foge. Diga glória a Jesus. O povo que ele mesmo tinha libertado ia entregar ele nas mãos do rei. Era a situação. E Davi não podia ficar com mágoa, porque ele ia ser rei também daquela cidade depois. Diga glória a Jesus. Então fala para nós assim: não guarde mágoa. Não guarde mágoa. Glória a Jesus. Irmãos, Davi estava no meio do exército dos filisteus, indo para lutar contra Israel. Na última hora Deus o livrou disso, porque Deus deu um incômodo no coração dos príncipes, como nós já falamos. Irmãos, e por que Deus livrou Davi de fazer isto? Porque imagine, irmãos, como Davi ia ser rei de Israel, se ele no passado já tinha lutado contra Israel. E outra, como ele podia ser crente? Como Davi podia ser um homem segundo o coração de Deus, lutando contra Israel, sendo que a palavra eterna diz: benditos os que te abençoarem, malditos os que te amaldiçoarem. Fazem misericórdia. Como? Irmãos, Deus livrou Davi dessa enrascada. Diga glória a Jesus. Livrou por quê? Porque o coração de Davi era sincero para com Deus. Era a força das circunstâncias. Ele foi envolvido naquilo. Mas Deus o livrou. Olha o que diz lá, Provérbios 11:3. A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas o ímpio pela sua impiedade cairá. Diga glória a Jesus. Então fala para nós assim: seja sincero. Davi tinha coração sincero diante de Deus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, outra coisa que o Senhor quer falar conosco no texto: quando Davi e os seus 600 homens saíram do meio do exército dos filisteus, foram para a cidade que moravam, que era Ziclag, chegaram lá, a cidade destruída, diz o texto que eles choraram até não mais poder. Foi uma situação de desespero absoluto. Irmãos, por quê? Porque eles eram pessoas assim, sinceras, que eles não tinham super espiritualidade e nem insensibilidade forçada. Eles não ficavam engolindo os próprios sentimentos para manter aparência. Irmãos, a Bíblia é contra essa história de engolir os próprios sentimentos para querer passar uma imagem para os outros. Irmãos, tem gente no século 21 com problema psicológico e psiquiátrico por causa disso. A pessoa não expõe o seu sentimento, depois fica doente, depois somatiza isso. Irmãos, nem a ira a Bíblia manda engolir. A Bíblia diz lá em Efésios 4, diga glória a Jesus: irai-vos e não pequeis. Quer dizer, meu amado, não é errado expor os sentimentos. Exponha isso diante de Deus, mas depois conserta. Diga glória a Jesus. Agora, a gente que fica engolindo, você vai ficar doente. Fala para o outro lado assim: seja aberto.
seja aberto, meu Deus, para a tua própria saúde física e espiritual. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, queriam apedrejar Davi. Irmãos, olha, Davi foi rejeitado por todo mundo. A fase de rejeição da vida de Davi não foi fácil. Irmãos, daí quando ele teve que fugir, Davi teve que deixar os próprios pais no meio dos filisteus, porque senão Saul ia matar todo mundo. Estava ele lá, estava na caverna de Adulão, daí os desgostosos de Israel se misturaram com eles, viraram esse exército de 600 pessoas. Mas agora os 600 queriam apedrejar Davi. Mas, dificuldade. Diga glória a Jesus. Rejeitado por todos e até aqueles mais estranhos desse mundo. Irmãos, Davi e esses 600 homens eram os tipos assim, mais esquisitos que tinham. E foi desse povo que Deus tirou os valentes que ele teve. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus faz isso. Meu amado, ouça isso. Nunca se esqueça disso. O verdadeiro crente tem que passar por duas fases. A primeira fase é ser rejeitado pelos justos. E a segunda fase é ser aprovado pelos perdidos. Diga glória a Jesus. Jesus passou por isso. Jesus foi rejeitado pelos religiosos de sua época, mas as meretrizes e os publicanos o amavam. Diga glória a Jesus. Todo crente passa por isso. Os crentes vão te rejeitar, mas os ímpios vão ver que você é servo de Deus, e os ímpios vão ser abençoados pela presença de Deus na tua vida. Diga glória a Jesus. É Davi nessa fase. Israel o rejeitou, ele estava no meio desse povo mais estranho do mundo. Até esse povo o rejeitou. Irmãos, e Davi teve que passar por cima disso, acalmar os ânimos de todo mundo. Calma, calma, calma. Vamos consultar ao Senhor, vamos buscar a Deus. E mesmo depois os filhos de Belial lá perturbando Davi, dizendo assim, não, irmãos meus, não façam isso. Com toda a mansidão, irmãos, Davi numa pressão absurda, e vencendo tudo isso na graça de Deus. Diga glória a Jesus, na graça de Deus. E ele não ficou traumatizado, viu? Fala para nós assim, não fique traumatizado. Irmãos, crente não pode ter luxo de ficar traumatizado. Ficar traumatizado é luxo. Diga glória a Jesus. Não dá tempo. Fala assim, não dá tempo. Não dá tempo. Passa por cima da água que Jesus vai te libertar. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Davi se esforçou no Senhor, trouxe todo mundo de volta. Diga glória a Jesus. Diz a palavra que 200 homens estavam extenuados de guerra. Repita comigo, o cansaço destes homens era compreensível. O texto não deixa nenhuma sombra de crítica para eles. Aliás, se todos os 600 e Davi estivessem extenuados, já era compreensível. Mas não, 400 mais Davi conseguiram ir, 200 não teve jeito mesmo. Então, irmãos, é compreensível, existem certas horas em que nós estamos assim, no limite de nossas forças, e Deus sabe disso, e Deus vê isso, e Deus compreende isso. Ouça isso, meu amado, é ensino bíblico, uns são mais fortes do que os outros. Fala isso para um lado. Uns são mais fortes do que os outros. Diga glória a Jesus. Meu amado, é um nível de maturidade que o Senhor quer que você chegue. Pare de se comparar com os outros. Você é você, o outro é o outro. Diga glória a Jesus. Tem coisa que você não vai ser nunca. E tem coisa que você já devia ser faz tempo. Diga glória a Jesus. Fala assim, viu? Então, pare de se comparar com os outros, busque a vontade de Deus para a tua vida. A estrutura de um é diferente da estrutura de outro. Diga glória a Jesus. Foi Davi, esses 400 homens cansados. Deus deu vitória aos cansados na batalha. Como diz lá em Hebreus 11, na batalha se esforçaram, puseram em fugida exércitos estranhos, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, fecharam a boca dos leões, venceram reinos, praticaram a justiça. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, e daí o que aconteceu na volta? Na volta já
a divisão. Quer dizer, já não bastava a confusão de tudo que era lado, agora o diabo queria colocar divisão no meio do povo de Deus. Fala para nós assim, fuja da divisão. Fuja da divisão. Diga glória a Jesus. Aleluias. Irmãos, aqui, neste lugar que nós congregamos, o Senhor nos ajuntou como igreja, nós já passamos por várias fases, mas Deus está trabalhando em nosso meio. Irmãos, e o que Deus quer fazer em nosso meio Deus quer edificar uma igreja verdadeira. Irmãos, em outras fases da igreja, estava centralizado e a divisão de tarefas estava errada, havia sobrecarga por um lado e de outro lado não estava proporcional de jeito nenhum. Mas Deus fez muita coisa, Deus mexeu. Irmãos, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a igreja seja um corpo, com cada membro com a sua operação peculiar, como diz em 1 Coríntios 12, diga glória a Jesus. Irmãos, toda pessoa que numa igreja quiser avocar a si mais atribuições do que lhe diz respeito, essa pessoa está procurando encrenca na vida, porque isso está errado. Isso diante de Deus não é virtude nenhuma. Irmãos, o nosso olho jamais vai ouvir, e o nosso ouvido jamais vai enxergar. Diga glória a Jesus, nem que queira. Fala assim, viu? Deus colocou os membros, cada um, no lugar específico. Se um membro do corpo se sobrecarregar, ele vai ficar doente. As comparações da vida natural se encaixam com perfeição na vida espiritual. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, Deus está trabalhando e Deus quer repartir as atribuições e Deus está fazendo isso em nosso meio. Diga glória a Jesus. Todos nós, de vez em quando temos recaída e ficamos tomados de saudosismo. Ai, pastor, mas antes... Irmãos, eu falo por mim. Antes era tão diferente. Já passou. Fala assim, já passou. Ai, pastor, mas eu não me esqueço daquelas reuniões de 10 anos atrás. Já passou, meu filho, 10 anos, faz favor. Crente não é museu, você não é um arqueólogo espiritual para ficar encontrando bênção fossilizada. Fazer misericórdia, é hoje. Fala assim, é hoje. E Deus me falou essa semana, nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que esses, porque ninguém com sabedoria falava isso. Diga glória a Jesus, está escrito lá em Eclesiastes. Deus está trabalhando hoje, Deus quer fazer hoje, o que passou, passou, é hoje. Diga glória a Jesus. Irmãos, e Deus quer ação, Deus quer envolvimento de todos. Diga glória a Jesus. Repita comigo, no reino de Deus, todos participam. Todos. Fala assim, todos. Louvado seja o Senhor. Cada um tem a sua própria responsabilidade. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso é muito sério. Deus está agindo, irmãos, aqui nesta igreja. Deus está agindo nas nossas vidas. E não é para nós, do nosso lado, na perspectiva humana da coisa, não é perfeito, longe disso. Nós temos um monte de recaídas de vez em quando. Toda mudança na vida dos homens tem avanços e retrocessos, até que a pessoa chegue no ponto que precisa chegar. Diga glória a Jesus. Temos recaídas de vez em quando, mas o Senhor está nos empurrando nesse sentido. Então, todos temos as nossas responsabilidades. Diga glória a Jesus. E outra coisa, irmãos, temos que parar de julgar a vida alheia. O Senhor tem nos falado isso reiteradas vezes. Fala para o irmão do lado assim, pare de julgar a vida alheia. Ai, mas esses 200 aí não querem ir para a guerra, estão cansados. Não sei, não. Eu acho que é muita folga. Se eu tenho que ir, por que não vai? Porque ele está cansado, meu filho. Diga glória a Jesus. Faça a sua parte, conforme as tuas forças. Fala isso para um lado. Faça a tua parte, conforme as tuas forças.
Pare de controlar a vida alheia. Diga glória a Jesus. Mas esse texto é muito claro, muito transparente. Diga glória a Jesus. Faça a tua parte, que ela é indispensável. Irmãos, quando eu era mais jovem ainda do que eu sou hoje, diga glória a Jesus. Não deixa de ser um ato de soberba quando eu via que alguém não estava fazendo alguma coisa que eu achava que a pessoa devia estar fazendo, ela não estava, que eu achava que ela devia fazer melhor, não fazia, eu pegava e fazia também. Daí outra pessoa pegava e fazia também. Daí eu pegava e fazia também. Daí eu pegava e fazia. Mas quem disse que eu fazia melhor do que elas? Quem disse? Eu. Porque eu me achava muito bom, de certo. Misericórdia. Eu falo assim, misericórdia. Isso está errado. Cada um tem que fazer a sua parte. Se você não fizer a tua parte, isso vai afetar o corpo, o todo, mas a responsabilidade é tua, não é minha. Diga glória a Jesus. Fala assim, é tua. É tua. Se eu fizer a tua parte, eu não vou ganhar galardão nenhum por isso, eu vou ganhar doença. Porque eu não tenho obrigação de fazer a tua parte. Eu tenho obrigação de fazer a minha. Diga glória a Jesus. Então fala assim, faça a tua parte. Meu amado, e Deus colocou alguma coisa nas tuas mãos para você fazer com respeito a essa obra, e só você deve fazer. Se você não fizer, vai ficar faltando. Diga glória a Jesus. Você conhece a tua estrutura. Se você disser que está cansado e não está, responsabilidade tua. Se você disser que está cansado mesmo, responsabilidade tua também, e Deus te isenta dela. Diga glória a Jesus. Então, mas esse texto mostra assim, uma coisa muito clara dessa repartição de responsabilidades. Davi não ficou dando lição de moral nesses 200 cansados, não. Ele reconheceu, aliás, ele também estava. Já era excesso de heroísmo de tudo que era lado aqui. Diga glória a Jesus. Então, Deus está falando conosco, irmãos, Deus está aqui, Jesus está falando contigo. Fala para o irmão do lado, você tem que fazer a tua parte. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, o texto mostra que existe uma diferença, uma distinção natural de funções. Tem a linha de frente e tem os bastidores. Por exemplo, num culto, linha de frente é o louvor, a oração e a pregação. Os bastidores, em um culto, só para um exemplo, é a ministração às crianças, os irmãos da portaria, os diáconos, quem cuida do carro, os que ofertam. Diga glória a Jesus. A gente sempre tem que aproveitar para dar uma cutucadinha, né? Fala assim, os que ofertam. Diga glória a Jesus. Os que socorrem os necessitados, os que visitam os doentes. Tudo isso é importante. Irmãos, tem gente que quer fazer parte só da linha de frente, porque a linha de frente aparece. Mas, meu amado, não é assim. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Lucas 17, 22. Diga glória a Jesus. O reino de Deus não é pelo que aparece. Você tem que fazer aquilo para o que você foi chamado. Diga glória a Jesus. Irmãos, e tudo é importante, tudo tem valor. Irmãos, e sabe o que diz esse texto? Todos recebem o mesmo galardão. Quem foi na batalha e quem ficou guardando a bagagem, o galardão foi o mesmo, repartiram os mesmos despojos em partes iguais. Diga glória a Jesus. Irmãos, para dar o exemplo de quem cuida de criança, tem dia que a pessoa está um pouco mais cansada, e criança não é fácil, e não sei o que lá. Irmãos, tem dia que dá para ver assim, a pessoa até que disfarça bem, mas o professor de criança está indo ali profundo assim. Só pela misericórdia. Fazem misericórdia, pensando assim, eu queria tanto sentar para ouvir a pregação. Meu amado, faça a tua parte, que o galardão é o mesmo. A mesma bênção de quem ficou aqui, a bênção que está lá. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, esse texto é muito claro, a bênção é a mesma, o galardão é o mesmo. Faça a tua parte. Fala assim, faça a tua parte.
Diga glória a Jesus. Irmãos, sempre quem faz, fica falando de quem não faz. Olha, o irmão diz assim, ó, que feio, que feio. Diga glória a Jesus. Sempre quem faz perde toda a virtude pelo que está falando. Irmãos, sabe como que é o discurso? É assim: ai, pastor, estava uma benção essa pregação, essa programação, né? Ai, pastor, mas estava uma benção, quanta gente, né? Pois é, que pena que o fulano não veio. Faz misericórdia, cutucadinha aí, ó a carne. Fala assim, olha a carne. Está perdendo o galardão, fez tanto só porque deu com a língua nos dentes. Diga glória a Jesus. Faça a tua parte. Fala assim, faça a tua parte. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu já passei cada vergonha por julgamento errado. Como eu digo aos irmãos, quando eu enxergava um pouco melhor, e tinha uma memória um pouco melhor, diga glória a Jesus, eu conseguia ver quem assim estava a faltar já uns 3, 4 ou 5 cultos. Hoje não consigo mais. Primeiro que eu não enxergo, segundo que eu não lembro que a pessoa faltou. Diga glória a Jesus. Eu fico pensando assim, não, a pessoa me falou isso quinta, ou foi domingo, ou foi na outra quinta, não lembro mais. Diga glória a Deus. Eu conseguia lembrar quando a pessoa faltava 4 ou 5 cultos seguidos, e já ficava pensando assim, pois é, eu falando, deve estar fazendo alguma coisa, deve estar aprontando, sei lá. Depois ficava sabendo que o sujeito estava de cama, fazia 20 dias. Daí a gente entra embaixo da cama de vergonha. Você não sabe da vida dos outros, então não julgue. Diga glória a Jesus. Você sabe da tua, então faça a tua parte. Irmãos, Jesus está aqui, Jesus está falando. Irmãos, isso aqui é para a saúde de todos nós. Deus quer nos levantar a todos. Deus quer levantar este lugar. Mas para levantar este lugar é com a operação de todo, a justa operação de cada parte. Dá uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, e para encerrar, nós não podemos também avaliar o que os outros estão fazendo. Quem sabe do valor do teu trabalho é Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, essa questão de avaliar o que os outros estão fazendo, eu nunca me esqueço do Judas. Judas achou que o perfume de 300 dinheiros era muito caro para derramar em Jesus, porque ele achava que Jesus só valia 30. Foi o preço que ele vendeu Jesus. Fazia misericórdia. Quando a mulher derramou o perfume de 300, é muito caro. O ser humano não sabe avaliar as coisas, porque ele pode partir de parâmetros completamente errados. Diga glória a Jesus. Às vezes a pessoa está fazendo uma coisa e os outros desprezam. O irmão fica fazendo essas coisinhas aí. Deus sabe. E quem dá o valor, quem dá o galardão é Deus, não você. Diga glória a Jesus. Romanos 14:4, porque tu julgas o servo alheio, para o seu Deus ele está em pé ou cai, mas firme estará, porque poderoso é o Senhor para colocá-lo de pé. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o Senhor. Fecha os teus olhos. Meu Deus, nós louvamos a Ti, Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós engrandecemos a Ti. Senhor amado, em nome de Jesus, meu Deus, queremos fazer a nossa parte. Senhor amado, queremos nos envolver, queremos nos engajar, queremos fazer conforme as nossas forças. Meu Deus, levanta a Tua igreja neste ânimo, nesta alegria. Meu Deus amado, em nome de Jesus, Senhor amado, a Tua palavra fala conosco, em nome de Jesus. Aleluia, irmão, Jesus está aqui. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Aleluias, engrandecido seja Deus, aleluias. Cubra-me, abraça-me, vem esconder-me em tuas asas, ó Senhor. Cubra-me,
abraça-me, vem esconder-me em tuas asas, ó Senhor. Não me deixes ir sem que eu receba da tua graça, do teu amor. Aleluias, louvado seja Deus, aleluias. Cubra-me, abraça-me, vem esconder-me em tuas asas, ó Senhor. Cubra-me, abraça-me, vem esconder-me em tuas asas, ó Senhor. Não me deixes ir sem que eu receba da tua graça, do teu